This call is now being recorded. Muito bem. Bom dia novamente, pessoal. A nossa aula de hoje, nós teremos esses dois assuntos que vocês estão observando aqui no slide, gimnospermas e angiospermas. Nós estamos estudando o reino plant, que é o reino dos vegetais, o reino das plantas. O reino planta, a gente observou na última aula que ele é formado por 4 tipos de vegetais, 4 tipos de plantas. As briófitas, as pteridófitas, que foi a nossa última aula, e também você vai encontrar no reino vegetal, no reino das plantas, as gimnospermas e as angiospermas. Os nomes são feios, mas é tudo muito fácil de entender. Pessoal, qual é o principal ponto da nossa aula? O principal ponto da nossa aula é que você entenda o processo. O principal ponto da nossa aula é que você entenda o processo evolutivo, é que você perceba quais foram as apomorfias que surgiram com o passar do tempo. Como assim, professor? As plantas mais simples que existem são as briófitas. Depois vem as pteridófitas, nossa última aula. Em seguida, as gimnospermas, e as plantas mais complexas, mais derivadas, são as angiospermas. É tanto que desses 4 grupos, a grande maioria das plantas pertence ao grupo das angiospermas. Foram aquelas plantas que conseguiram se dispersar por todo o planeta. Ok? Então, você tem que saber o que foi mudando com o passar do tempo. O que é que um grupo de planta possui que o outro não possui. Por exemplo, nos 2 primeiros grupos, briófitas e pteridófitas, nós vimos que eles dependiam da água para a fecundação. Esses 2 grupos que nós iremos estudar hoje, eles não dependem da água para a fecundação. Então, já é um ganho evolutivo. Beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma árvore filogenética com os 4 grupos de plantas que nós conhecemos, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiospermas. Aí aqui, pessoal, nessa árvore filogenética, nós temos aqui as apomorfias, né, que são aqueles ganhos evolutivos, aquelas coisas que surgiram com o passar do tempo. Lembrando, depois que surge uma característica em um determinado grupo, os outros grupos tendem também a apresentar essa característica. Então, vamos lá. As plantas, provavelmente, elas tem como descendentes ancestrais as algas verdes. Então, as algas verdes, elas provavelmente originaram as briófitas, depois as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas, qual a diferença de uma briófita para uma alga verde? Pessoal, primeira diferença. Nas briófitas, você tem um embrião multicelular, certo? E você vai ter também tecidos verdadeiros. Alga não tem tecido verdadeiro. Briófita possui tecido verdadeiro. As plantas possuem tecido verdadeiro, beleza? De briófita para pteridófita já teve um ganho evolutivo. Qual foi esse ganho? Os vasos condutores. Então, pteridófita, ela apresenta os vasos condutores, xilema e floema. Professor, o que são vasos condutores? Vamos aqui com calma. Nos animais, como é o nosso caso, nós temos os vasos sanguíneos, certo? Nós temos as artérias, as veias, os capilares, por onde circula o nosso sangue. As plantas possuem uma estrutura análoga, certo? É parecido, não é a mesma coisa. Então, nas plantas, você possui os vasos condutores, por onde vai fluir a seiva bruta e a seiva elaborada. Qual o nome desses vasos condutores que estão presentes nas plantas? Xilema e floema. Toda planta tem xilema e floema, tem vaso condutor? Não. Briófita não tem. As primeiras plantas a apresentarem xilema e floema, vasos condutores, foram as pteridófitas. Lembrando, pessoal, que briófita não tem caule, não tem folha e não tem raiz verdadeiro, né? Elas vão possuir filóide, cauloide e rizóide. Quem vai ter folha, raiz e caule verdadeira são as pteridófitas. Agora, observe que das pteridófitas, lembrando que esses 2 primeiros grupos dependem da água para a fecundação. Agora, de pteridófita para gimnosperma, que é a nossa aula de hoje, qual foi o principal ganho evolutivo? Qual é a principal novidade? Vou colocar aqui, vou destacar para vocês. Ó. Surgem as sementes. Então, as sementes das plantas que nós estamos acostumados a observar no nosso cotidiano, não são todas as plantas que possuem semente. Só vai ter semente gimnosperma e, consequentemente, as angiospermas. Também vão apresentar sementes.
Beleza? Então, essa é a principal característica em Pteridófita e Gimnosperma. Pteridófita tem semente? Não. Gimnosperma possui. Professor, e de Gimnosperma para Angiospermas? As angiospermas são as plantas mais difusas no planeta Terra. São aquelas que conseguiram se adaptar melhor às condições do planeta. As angiospermas, elas vão ter algo que nenhuma dos outros grupos apresentou anteriormente, que são flores e, consequentemente, frutos. Ok? Vocês vão ver na aula de hoje, pessoal, que uma coisa está relacionada com a outra. Guarde isso na sua cabecinha, por favor. Fruto e flor estão relacionados, são estruturas que estão relacionadas. Por quê, professor? Quem origina o fruto são as flores. Então, quando você vê uma planta agora, se a planta tiver flor, você já sabe que é uma angiosperma. A maioria das plantas possuem flores, consequentemente, a maioria é angiosperma. Entretanto, pessoal, as flores, elas vão originar os frutos. Então, todos os frutos que nós comemos, eles se originaram de flores, ok? Muito bem. Então, as angiospermas, elas vão ser classificadas em dois outros grupos, que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, que eu vou explicar mais para frente para vocês. Vamos lá, próximo slide. Aqui, começando pelo primeiro grupo, gimnosperma. Lembrando, pessoal, ó, esperma significa semente. Então, é o primeiro grupo a apresentar semente. Os outros que nós estudamos não tinha. Gimnos significa nu, de nudez. Então, gimnospermas são sementes nuas. Por quê? É fácil de entender. Pessoal, as gimnospermas não possuem fruto. Consequentemente, como as gimnospermas não têm fruto, a semente ela vai ser nua. Porque qual é a função do fruto? A principal função do fruto é proteger a semente e ajudar na dispersão. Mas eu falei para vocês no slide anterior, quem é que vai ter fruto? Só tem fruto quem tem flor. Como as gimnospermas não têm flores verdadeiras, as gimnospermas, consequentemente, não vão produzir frutos. Então, as suas sementes elas serão nuas. Sementes nuas, é o primeiro grupo. As gimnospermas, pessoal, elas são classificadas em 4 filos, certo? Vamos lá, os 4 filos aqui para vocês. Aí do lado tem os exemplos. Nas gimnospermas, nós temos o filo coniferófita. Esse filo coniferófita, ele também pode ser chamado de pinófita. Esse aqui é o filo mais abundante, é onde você encontra a maioria das gimnospermas. Aqui você vai ter os pinos, as araucárias, os cipestres, as sequoias. Aqui, curiosidade para vocês, essas sequoias são as maiores plantas que existem, no planeta Terra. Elas conseguem atingir, pessoal, mais de 100 metros de comprimento. Uma sequoia, para você abraçar, são necessárias várias pessoas para você abraçar o caule de uma sequoia. Inclusive, o ser vivo mais antigo que existe no planeta Terra é uma sequoia. Estima-se que ela tenha mais de 2.000 anos. Beleza? Estima-se que ela tenha mais de 2.000 anos de idade. O outro grupo das gimnospermas, plantas com sementes nuas sem fruto, são as cicadófitas. Aqui você vai ter as plantas chamadas de cicas e zâmia. O outro filo é o filo ginetófita, onde você vai encontrar a efedra e o gineton. E, por último, o filo ginkgófita, onde você vai encontrar o ginkgo. Então, vocês têm os 4 filos das gimnospermas e os seus principais representantes. Não se preocupe com esses nomes, pessoal. É só curiosidade mesmo, viu? Vou cobrar isso aí na prova, não. Aqui tem algumas imagens das angiospermas, das gimnospermas. Pessoal, o principal representante das gimnospermas são os pinheiros. Então, sempre que falar em gimnospermas, você vai se lembrar de pinheiros, ok? Olha aqui as sequoias que eu falei para vocês, ó. Sequoias são plantas gigantes, ok? Nós temos aqui também nessa imagem o pinhão. Pinhão, vai ter questão sobre isso, pessoal. Pinhão é uma semente. Muita gente chama o pinhão de fruto. Não é. Pinhão é uma semente. Aí é interessante que você saiba que tem a pinha e o pinhão. A pinha é o gametófito feminino das gimnospermas. A pinha. O pinhão é a semente das gimnospermas.
Observem aqui, pessoal, que realmente é uma semente nua, né? Ela não tem fruto, ok? Qualquer dúvida é só colocar aí no chat. Vamos dar prosseguimento. Pronto. Acabei de mencionar para vocês qual é o principal representante das gimnospermas, plantas com sementes nuas, sem frutos. O principal representante são os pinheiros. E aqui no Brasil, pessoal, você tem que guardar isso aqui no seu coração. O principal representante das gimnospermas no nosso país é uma planta chamada pinheiro do Paraná. Pinheiro do Paraná é a planta símbolo do estado do Paraná. Essa planta, pinheiro do Paraná, ela se encontra em uma floresta chamada Floresta de Araucária, certo? Inclusive, essa floresta ela está ameaçada de extinção. O pinheiro do Paraná ele está ameaçado de extinção. Qual é o nome científico do pinheiro do Paraná, que é a principal gimnosperma que nós conhecemos? Araucária angustifolia. Professor, eu tenho que memorizar esse nome? Tem sim, é importante. Araucária angustifolia. É o nome científico do pinheiro do Paraná, que é uma planta que está presente lá no estado do Paraná, é símbolo do estado do Paraná, e é uma gimnosperma. Tranquilo? É do pinheiro do Paraná, da Araucária angustifolia, que a gente retira o pinhão. Então, o pinhão é a semente da Araucária angustifolia, certo? Aqui mais exemplos. Vamos para as características gerais. Isso aqui é importante. Vamos lá, características gerais. Pessoal, eu estou indo rápido porque realmente é muita coisa e eu tentei sintetizar o máximo que eu pude. Então, é importante que você assista videoaulas no YouTube para você fortalecer o seu aprendizado. Aqui tem muita coisa, pessoal, que eu tive que retirar, porque são 2 assuntos em uma aula. Tranquilo? Já já eu espero que vocês façam a nossa atividade. Assim que terminar a aula, por favor, façam a atividade, porque está tudo fresco na sua cabeça, são questões só para marcar, são questões curtas, você lê e marca e acabou. Beleza? Não deixe para fazer depois, não. Vamos lá. Características gerais das gimnospermas. Primeira característica, pessoal. Ela é vascular, ou seja, tem vaso condutor. Ou seja, vai ser uma planta chamada de traqueófita. O que é uma planta traqueófita? É uma planta que tem traqueídeos, ou seja, que tem vasos condutores, tem xilema e tem floema. Lembrando que essa característica ela já estava presente lá nas pteridófitas. Beleza? Quem é avascular? As briófitas. As pteridófitas, elas já apresentam vasos condutores. E essa característica ela se mantém nos outros grupos. Então, gimnosperma também tem vaso condutor. Próxima característica das gimnospermas, ela possui tubo polínico. Pronto, pessoal, isso aqui, deixa eu destacar, bem grande, destacando, isso aqui é de extrema relevância, é cobrado direto nas questões. Vamos lá. Gimnospermas, plantas que possuem sementes nuas, sem frutos. Qual é a principal diferença entre as gimnospermas e as angiospermas? Tem várias diferenças, mas a principal diferença, pessoal, é que nas gimnospermas, tu não depende mais da água para fecundação. Então, olha que interessante. Briófita e pteridófita, tu precisa da água para que a fecundação ocorra. Nas gimnospermas, não. Ou seja, as plantas elas passam a ter uma autonomia maior, elas passam a ocupar lugares que as outras plantas, briófitas e pteridófitas, não conseguem habitar. Então, pergunto para vocês, por que as gimnospermas, por que essas plantas, elas não precisam da água para ter fecundação? Porque surgiu aqui uma apomorfia, um ganho evolutivo, uma nova estrutura chamada tubo polínico. Ok? Então, as gimnospermas, elas vão ter, pessoal, grão de pólen. Então, guardem isso aí no seu coração. Grão de pólen. O grão de pólen, ele é o gametófito masculino. Se o grão de pólen é o gametófito masculino da planta, quer dizer que ele vai produzir o gameta da planta. Certo? Então, o gametófito, ele produz, o grão de pólen, ele é o gametófito masculino, ele vai produzir o gameta masculino da planta. Só que esse gameta masculino, para alcançar o gameta feminino, normalmente seria pela água. Aqui não. Aqui o grão de pólen, ele vai produzir o que a gente chama de tubo polínico. É um tubo, realmente, é um tubo. E é através desse tubo que o gameta masculino da planta
ele vai alcançar o gameta feminino. Então não precisa mais de água. Por quê? Porque surge o tubo polínico. Beleza? Essas plantas que têm tubo polínico, como as gimnospermas, a gente chama de sifonógamas. Professor, gimnosperma tem tubo polínico. Não precisa mais da água para ter fecundação. E as angiospermas? Como é uma característica positiva, é evidente que as angiospermas também vão ter essa característica. Beleza? Ó, como eu já mencionei anteriormente, elas são hidroindependentes, ou seja, elas não dependem da água para a fecundação. Cuidado, pessoal. Todo ser vivo precisa de água para sobreviver. Eu estou dizendo aqui que as gimnospermas e as angiospermas não precisam da água para a fecundação. Beleza? As gimnospermas, elas são fanerógamas. O que são plantas fanerógamas? São aquelas plantas que têm o órgão sexual visível. Então, tu consegue visualizar o órgão sexual de uma gimnosperma. Já vou mostrar para vocês. E das angiospermas também. O órgão sexual da gimnosperma, né, que a gente consegue ver, por isso que ela é uma fanerógama, ele se chama estróbilo. Estróbilo. Ele é sem atrativo. O estróbilo, pessoal, a gente pode comparar ele com uma flor. Uma flor. Certo? Cuidado. Estróbilo não é flor. Estróbilo não é flor. É uma estrutura parecida. Por quê? Porque o estróbilo é o órgão sexual das gimnospermas. E a flor é o órgão sexual das angiospermas. Mas são estruturas diferentes. Eu já vi em algumas questões, principalmente questões antigas, pessoal, mencionar que o estróbilo é uma flor primitiva. Você pode até aceitar essa definição, né? Uma flor primitiva, mas não é uma flor típica, pelo amor de Deus. É tanto que a flor, ela possui atrativos. A flor, ela possui cores chamativas, ela possui odor, ela vai produzir o néctar, certo? E essa atração ajuda na fecundação das angiospermas, no caso das flores. Os estróbilos, eles não possuem atrativo. Já eu mostro para vocês, certo? Aí vai ter um estróbilo masculino, um órgão masculino e um estróbilo feminino. Então elas são fanerógamas, eu consigo ver o órgão sexual. Briófita e pteridófita não dá para ver o órgão sexual, elas são criptógamas. As gimnospermas, elas também são espermatófitas, já mostrei para vocês, ou seja, elas têm semente. Lembrando que a semente, pessoal, ela se origina do óvulo, ok? A semente se origina do óvulo. Importante dizer, nos seres humanos, nos animais, o óvulo é o gameta. Então, qual é o gameta da mulher? O gameta da mulher é o óvulo. Nas plantas, não. Nas plantas, o óvulo não é o gameta. Nas plantas, o gameta a gente chama de osfera. O óvulo nas plantas, ele origina a semente, mas ele não é o gameta, ok? Quem é o gameta é a osfera. Quem vai originar o embrião é a osfera, junto com as células espermáticas. Muito bem. Sem frutos, como já falei para vocês, por que ela não tem fruto, pessoal? As gimnospermas, elas não vão ter frutos porque elas não têm flores verdadeiras. Como elas não têm flores verdadeiras, elas não vão ter ovário. É o ovário da flor, guarde isso aí no seu coração, por favor. Guarde isso no seu coração. É o ovário da flor que origina o fruto. Então vamos dar uma parada aqui e vamos recapitular, pessoal. Ó, a semente, quando você vê uma semente, coloque isso na sua cabeça. A semente, ela guarda o embrião. Então, o filhotinho da planta, digamos assim, o filhote da planta está dentro da semente. Certo? O filhote da planta está dentro da semente. Então, qual é a função da semente? Proteger e nutrir o embrião. Essa semente, ela se origina a partir do óvulo da flor. Já o ovário da flor vai originar o fruto. Ok? O ovário de uma flor origina o fruto. Então, essa flor aqui, ela vai produzir um hormônio chamado auxina. Estou me aprofundando demais. Mas é isso mesmo. Então, o ovário da flor ele vai originar um hormônio chamado auxina. Essa auxina faz com que as paredes do ovário se desenvolvam e formem o fruto. É por isso que, normalmente, o fruto, a semente fica dentro do fruto. Por que a semente fica dentro do fruto? É simples de entender. O óvulo
fica dentro do ovário. O óvulo origina a semente. O ovário origina o fruto. Então é evidente, é normal que a semente fique dentro do fruto. É claro que tem exceções. Beleza? Professor, existe fruto que não se origina do ovário? Tem sim, mais para frente eu vou mostrar para vocês. Existem alguns frutos que não se originam do ovário da flor. Esses frutos a gente chama de pseudos frutos, frutos falsos. Exemplo, o exemplo mais comum que a gente vê no nosso cotidiano é a maçã. O caju é um pseudofruto. Então, o caju, pessoal, aquela parte comestível, deixa eu mostrar aqui para você, desenhar aqui o caju, ó, aqui em cima. Meu Deus do céu, que caju lindo. Então, no caju, o fruto, na verdade, o fruto é a castanha. O fruto é a castanha. Certo? O que acontece? Essa parte comestível aqui não é fruto, é pseudofruto, porque não se origina do ovário. Quem se origina do ovário é a castanha. Então, sempre que tu tiver um fruto que não se origina do ovário, tu vai chamar ele de pseudofruto, fruto falso. Onde eu consigo encontrar as gimnospermas? O hábitat dessas plantas normalmente são locais com clima frio e temperado. No Brasil, tu vai encontrar, como eu já falei para vocês, na mata de araucária. A mata de araucária está presente ali principalmente no estado do Paraná. Na mata de araucária, tu vai ter o pinheiro do Paraná, a araucária angustifolia, é a planta símbolo do estado do Paraná. É uma gimnosperma. Ela vai produzir uma semente chamada pinhão. O pinhão é uma semente do pinheiro do Paraná. As pessoas comem pinhão, se alimentam dessa semente. Resumozinho aqui, ó. Isso aqui você já sabe. Toda planta tem duas fases. Toda planta vai ter a fase que é esporófito e a fase que é gametófito. Pessoal, esse slide aqui é muito importante. Lembrando que essa explicação leva em consideração o pinheiro do Paraná, a araucária angustifolia. Se você pegar outra planta, outra gimnosperma, talvez mude um pouco, mas é muito parecido com isso aqui que está no slide. Vamos lá. Pessoal, toda planta tem a fase esporófito, sempre vai ser 2 N's, vai ser diploide, e toda planta tem a fase gametófito, que sempre vai ser N. O esporófito, nas gimnospermas, é a fase duradoura, é a planta. Então, quando tu vê a gimnosperma, a planta em si, pessoal, é o esporófito, é 2N. E representa a fase assexuada, ou seja, sem troca de material genético. Já na fase gametófito, que é N, é haploide, ela vai ser passageira, né? Ela vai ser efêmera, ela vai ser curta, e vai ser uma fase sexuada, já que tu vai ter troca de material genético. Agora, vamos lá. Gametófito, pessoal. O gametófito masculino é o estróbilo. Tem o estróbilo masculino. Então, não se esqueça, o gametófito, quem vai produzir o gameta masculino é o estróbilo masculino. Como é o nome dele? Micróspilo, certo? Microestróbilo. Micro, então, em plantas, sempre que tu ouvir a palavra micro, significa masculino. Sempre que tu ouvir a palavra mega, significa feminino. Então, deixa eu colocar aqui o símbolozinho. Mega, feminino, micro, masculino. Então, vamos lá. Pegando aqui o gametófito. O esporófito é a planta. Vamos lá para o gametófito. O gametófito vai produzir gametas. O feminino é o estróbilo, o masculino, perdão. É o estróbilo masculino. Como é o nome do gametófito, da estrutura que vai produzir gameta masculino? É o microestróbilo. E qual é a estrutura, como é o nome do gametófito que vai produzir o gameta feminino? É o megaestróbilo. Beleza? Muito bem. Aqui, ó. Isso aqui também é muito importante, deixa eu destacar. Pessoal, depois de dar uma olhadinha com calma nesse slide, reveja a nossa aula, eu estou percebendo que vocês não estão assistindo a aula novamente. Muitos alunos pediram para gravar a aula, eu gravo, posto e ninguém assiste. Então, por favor, revejam a aula. Ó, o gametófito masculino na planta, nas gimnospermas, o gametófito masculino, pessoal, é o grão de pólen. O grão de pólen é o gametófito masculino, é o gametófito jovem. O gametófito masculino adulto é o tubo polínico. É porque tu tem o grão de pólen e esse grão de pólen, ele vai produzir um tubo polínico.
por onde o gameta masculino ele vai se deslocar até atingir o gameta feminino e ocorrer a fecundação. Tranquilo? Então não se esqueça. Gametófito masculino, grão de pólen, é o jovem. O tubo polínico é o gametófito masculino adulto. Pessoal, e o feminino? O gametófito feminino recebe o nome de saco embrionário. Então vamos lá. Resumozinho aqui, pessoal. Deixa eu passar. Pronto. Resumo. É para ficar bem claro na sua cabecinha. Isso que eu estou falando agora também vai servir para as angiospermas. Então, resumo. Ó, quem é o esporófito nas gimnospermas? O esporófito é a planta. Pronto, morreu. Então, tu olhou para a planta, tudo que tem ali é esporófito. Gametófito. Aí, gametófito produz gameta. Tu já entendeu que tem o masculino e o feminino. Quem é o gametófito? Quem é que produz o gameta masculino? Quem produz o gameta masculino é o grão de pólen. Então, o gametófito masculino é o grão de pólen. Guardem isso no coração. O gametófito masculino é o grão de pólen. E quem é o gametófito feminino? O gametófito feminino a gente chama de saco embrionário. Beleza, professor, eu sei quem é o gametófito masculino e o feminino. Mas qual o nome do gameta masculino? Ainda tem esse detalhe. Ó, o gametófito masculino é o grão de pólen. O gameta masculino a gente chama de células espermáticas ou núcleos espermáticos. O gametófito feminino é o saco embrionário. Mas como é o nome do gameta? O que é que o saco embrionário vai produzir? Ele vai produzir osfera. Tranquilo? Pessoal, tô sentindo vocês muito caladinho aí no chat, viu? Qualquer dúvida é só escrever no chat aí, por favor. Eu tô indo rápido porque é muito assunto. Aqui, ó. Não se esqueça. Um estróbilo grandão. Sempre que tu vê um estróbilo grande, mega, é feminino. A mulher é demais, né? Então, um estróbilo grande, um megaesporo, megaestróbilo, é sempre o feminino. O masculino, ele é microestróbilo. Ele é pequenininho, ele é menor. Tranquilo? Aqui está o estróbilo, pessoal, que é como se fosse as flores das gimnospermas. Não é flor, esqueça disso não. Não é flor típica. Mas isso aqui é o órgão sexual das gimnospermas. Você consegue ver. Tem um masculino e tem um feminino. O legal é o seguinte, ó, tem plantas, pessoal. Explica isso mais para frente. Vamos lá. Aqui, ó. Estróbilo masculino, né? É o microestróbilo. Estróbilo feminino é o megaestróbilo. Aí aqui tem um ciclozinho de vida. Ciclozinho de vida, eu não vou me ater muito a ele, mas vamos lá. O que é que você tem que saber aqui nesse ciclo de vida? Tu tem aqui, ó, a planta. Tá vendo aqui a planta bonitona? A planta é o quê? É o esporófito. É a fase duradoura, é a fase mais importante nas gimnospermas. O esporófito sempre vai ser 2N e representa a fase assexuada. Muito bem. No esporófito, pessoal, no esporófito, tu vai ter estruturas chamadas estróbilos. Tem o estróbilo masculino e feminino. Já mostrei para vocês. O estróbilo, ele vai produzir esporos. Como é que esse estróbilo ele vai produzir os esporos? Por meiose. Então, olha que interessante. Na maioria dos seres vivos, inclusive nos animais, a meiose ela é gamética. Ou seja, a meiose ela serve para produzir gametas. No nosso caso, espermatozoide e óvulo. Como é que nós produzimos o espermatozoide e o óvulo? Beleza. Como é que eu vou produzir o espermatozoide e o óvulo no homem? Né? Na espécie Homo sapiens, eu vou produzir através de meiose. Então, na maioria dos seres vivos, inclusive nos animais, como é o caso do homem, a meiose ela serve para produzir gameta, espermatozoide e óvulo. Na planta, não. Na planta, a meiose ela é espórica. Na planta, a meiose não produz gameta. Na planta, a meiose produz esporos. Então, tu tem o esporófito. No esporófito, tu tem o estróbilo, tem o masculino e o feminino. Esse estróbilo, ele vai passar por um processo de meiose e vai formar, pessoal, esporos. Os esporos germinam. Então, como passou por meiose, o esporo vai ser o quê? O esporo vai ser N.
O esporófito é 2N, o estróbilo é 2N. O estróbilo, né, vai passar por um processo de meiose, vai ficar só N. Então, não se esqueça, esporo, ele é haploide. Esses esporos germinam e originam o grão de pólen. O grão de pólen, aí já é gametófito, ó. Gametófito. É gametófito masculino e também o feminino. Beleza? Aí vai ocorrer a fecundação, que é a junção dos dois gametas, né, o masculino com o feminino. Detalhe, pessoal, a produção de esporos aqui, outra diferença para briófita e pteridófita. Lá em briófita e pteridófita, a planta produzia esporo e jogava o esporo no meio, né? E o esporo germinava e originava o gametófito. Aqui não. Aqui o que acontece? Aqui, depois da formação do esporo, o esporo ele fica interno, ele fica dentro da planta. Então, a fecundação vai ser interna, não vai ser fora, certo? Então, não se esqueça, não. A meiose, ela é interna. O esporo, ele é interno, ele fica na planta, ele não é eliminado no meio. Então, ocorre a fecundação, né, a junção dos dois gametas, né, a osfera, que é o gameta feminino, com o núcleo espermático, que é o gameta feminino. Aqui na gimnosperma, tu só vai ter uma fecundação. Pelo amor de Deus, guarde isso aí. Uma fecundação. Só uma. Então, tu vai ter uma osfera sendo fecundado por uma célula espermática. Lá nas angiospermas, tu vai ter uma dupla fecundação. Beleza? Dupla fecundação. Outra coisa que também é interessante, pessoal, é que o grão de pólen, então, produziu lá o esporo, né, interno. O esporo, ele germina, produz o grão de pólen. Aí o grão de pólen é liberado no meio. Nas gimnospermas, a principal forma de polinização, né, que é como o pólen se dispersa, é através do vento. Anemófila, anote aí, é uma questão da atividade, viu? Nas gimnospermas, o principal tipo de polinização é pelo vento, a anemófila. Nas angiospermas é completamente diferente. Nas angiospermas, o principal dispersor de grão de pólen vão ser os animais. A rosa são que tipo de flores, já que tem flor e não tem fruto? Tem. Aí é que você se engana, viu? A rosa dá fruto, sim. A rosa dá fruto, viu? É porque o fruto é reduzido, é pequeno, mas dá fruto. Pode ter certeza que a rosa dá fruto. É angiosperma. Pessoal, se tem flor, obrigatoriamente tem fruto. Pode ter certeza. Com certeza é porque o fruto é reduzido, a gente não consegue ver. E, ó, olha aqui como é que funciona o tubo polínico, pessoal. Presta atenção. Aqui é o grão de pólen, né? Ó, o grão de pólen ele é levado pelo vento, no caso das gimnospermas. Nas gimnospermas, a principal forma de dispersão de polinização é pelo vento, a anemófila. Então, o grão de pólen é levado pelo vento. É tanto que os grãos de pólen, nas angiospermas, nas gimnospermas, ele é alado. Ele possui umas asinhas. Então, ele é levado pelo vento. Aí, ele pousa aqui no gametófito feminino. Sempre a fecundação vai ocorrer no gametófito feminino. Sempre. O gametófito masculino se desloca até o feminino. Aí, esse grão de pólen, ele produz um tubo chamado tubo polínico. Então, o gametófito aqui, que é o grão de pólen, pessoal, ele tem aqui dentro o gameta. O gametófito tem o gameta. Esse gameta, ele vai descer aqui pelo tubo polínico e vai encontrar o gameta feminino, que é a osfera, aqui dentro do óvulo. O óvulo não é o gameta, certo? O gameta é a osfera. Reprodução, tá aqui, ó. Reprodução das gimnospermas. A polinização é feita pelo vento, chamada anemófila. Germinação do grão de pólen. Quando o grão de pólen germina, ele produz o tubo polínico, que é o que possibilitou a independência das gimnospermas em relação à fecundação pela utilização de água. Aqui, ó, fecundação simples. Prestem atenção nisso aqui. Nas gimnospermas é só uma fecundação. Só uma. Eles cobram muito isso em prova, pessoal. Lá nas angiospermas, plantas que têm flores e frutos, tem duas fecundações, duas. Aqui só é uma. Então, vamos lá, ó. Nas gimnospermas, eu vou ter dois gametas masculinos. Eu tenho dois gametas masculinos, entretanto, só um que vai fecundar.
Então, por isso que eu só tenho uma fecundação. A fecundação é simples. Lá nas angiospermas, eu vou ter 2 núcleos espermáticos e os 2 fecundam o gameta feminino. Então, é uma dupla fecundação. Isso aqui já caiu em questões de vestibulares, acho que caiu até no Enem já, né? Aqui, pessoal, ó, tem um pinhão. O pinhão, não se esqueça, não é fruto, é semente. Pinhão é semente, é uma gimnosperma, semente nua. A pinha, o que é a pinha? A pinha é o gametófito feminino. Gametófito feminino. Então, se eu lhe perguntar o que é pinha, pinha é o gametófito feminino. É onde vai ser produzido o gameta feminino. Certo? A pinha, pessoal, é o estróbilo feminino. É o estróbilo feminino. Já o pinhão é a semente. Cuidado. Aqui vocês estão vendo um pássaro muito bonito, por sinal, que é chamado de gralha azul. Esse pássaro, hoje, ele é protegido por lei lá no Paraná, lá na mata de Araucária. Por quê? Porque esse pássaro aqui, pessoal, ele é um dos principais responsáveis pela dispersão do pinhão, que é a semente do pinheiro do Paraná. Então, pensa comigo, esse pássaro aqui, ele está ameaçado de extinção, principalmente por causa da caça predatória. Então, pensa comigo. Tu tem um pássaro que faz a dispersão da semente, esse pássaro está ameaçado de extinção, consequentemente, se esse pássaro sumir, a semente ela passa a não ser mais dispersada pelo ambiente. Ok? Então, é um problema sério. Por isso que lá no Paraná, esse pássaro ele é protegido por lei. O pinheiro do Paraná também está ameaçado de extinção. Agora vamos para as angiospermas. Deixa eu ver aqui, eu acho que vai dar tempo. Angiosperma é mais rápido, até porque muitas coisas das angiospermas eu já falei. Então vamos lá. Ó. Angiospermas. Espermas é semente e anjo vem de vaso. Anjo vem de vaso. Então, angiospermas são sementes que estão dentro de um vaso. Que vaso é esse? O fruto. Porque essas plantas possuem flores. As flores originam os frutos e os frutos protegem a semente. Tudo está interligado. Muito bem. Existem, pessoal, cerca de 235 mil espécies de angiospermas que habitam todos os ambientes possíveis. Essas aqui foram as plantas que melhor conseguiram se adaptar ao ambiente terrestre. Vamos lá, novidades aqui nas angiospermas. Ovário. Pessoal, isso aqui é lógico. Se as angiospermas, elas possuem elas possuem flores, na flor vocês vão ver que vai ter ovário. Esse ovário vai produzir óvulo. Esse ovário, pessoal, ele vai proteger o óvulo. E esse ovário, com a atuação da auxina, que é um hormônio vegetal, esse ovário ele vai se desenvolver e originar quem? O fruto. E esse fruto protege a semente. Então, olha como tudo está ligado, pessoal. Tudo está ligado, certo? Angiosperma tem flor. A flor possui ovário. Dentro do ovário, tu tem óvulo. O óvulo origina a semente, o ovário origina o fruto. Então, o fruto ele protege a semente e ajuda também na dispersão. O fruto é o ovário desenvolvido após a fecundação. Isso aqui é muito importante, pessoal. Normalmente, quase sempre, o ovário ele só se desenvolve e produz o fruto após a fecundação. Se não tiver fecundação, provavelmente tu não vai ter fruto. Então, primeiro ocorre a fecundação, então a parede do ovário, com o auxílio da auxina, ela se desenvolve e se transforma em fruto. É claro que tem exceção. Tem algumas uvas que não têm semente. Vocês já devem ter visto, né? Uva sem semente. O que acontece, pessoal? Nessas uvas sem sementes, eles têm lá a florzinha bonitinha, não ocorre a fecundação e eles colocam auxina na flor. Então, como eles colocam auxina na flor, eles estimulam o ovário da flor se desenvolver, se transformar em fruto. Só que aí tu não vai ter semente, porque não teve a fecundação. O objetivo da fecundação é produzir a semente, o embrião. O óvulo fecundado forma a semente. Fanerógamas.
As angiospermas também são fanerógamas. Você consegue ver o órgão sexual, que são as flores. Professor, quer dizer que quando eu dou flores para minha namorada, para o meu namorado, por que não? Mulher também pode dar flor para homem, né? Quando eu dou a flor para o meu namorado, professora, eu estou dando o órgão sexual da planta. Exatamente. A flor é o órgão sexual da planta. Características gerais aqui, ó. As angiospermas, elas podem ser também chamadas de antófitas. Elas são cormófitas, ou seja, possuem raiz, caule e folha. Elas são vasculares também, são traqueófitas, possuem vasos condutores xilema e floema. Elas são hidroindependentes, não dependem mais da água para fecundação. Por que, que não depende mais da água para fecundação? Isso aí vai estar na prova. As plantas que não dependem mais da água para fecundação é porque tem grão de pólen, produzem tubo polínico. Beleza? Então, o gameta masculino, ele vai através do tubo polínico até o gameta feminino, onde ocorre a fecundação. A fecundação ocorre sempre no gameta feminino. As angiospermas, elas vão ter tubo polínicos, elas são sifonógamas. Elas vão ter semente, vão ser espermatófitas. Lembrando que a semente é quando ocorre a fecundação, o óvulo é fecundado. Vão ter flor, vão ser fanerógamas, né? Você consegue ver. Vão ter fruto, já que o ovário da flor vai se transformar em fruto. O esporófito é 2N, a fase duradoura, igual nas gimnospermas. O gametófito é N, a fase passageira. Agora aqui, ó. Isso aqui eu já falei para vocês, né? Lá nos slides anteriores. O gametófito masculino é o grão de pólen. O jovem. O gametófito masculino adulto é o tubo polínico. Beleza? O gametófito feminino a gente chama de saco embrionário. Agora, cuidado para não... Olha, 99% dos alunos esquecem. Bem ligeirinho. Gametófito masculino. Gametófito masculino. Grão de pólen. Produz o gameta masculino. Qual o nome do gameta masculino? Núcleo espermático ou células espermáticas. Gametófito feminino, saco embrionário, produz o gameta feminino. Qual o nome do gameta feminino? Osfera. A osfera, pessoal, ela fica lá no ovário, certo? A osfera, ela fica no óvulo, para ser mais preciso, beleza? Então, a osfera, ela é fecundada pelas células espermáticas, forma um embrião. O óvulo, onde está a osfera, o óvulo se transforma em semente. O óvulo está dentro do ovário. Esse ovário se transforma em fruto. Beleza? Não se esqueça disso não, por favor. Estruturas da flor. Isso aqui também tem uma questão sobre isso aqui, ó. Dê uma olhadinha depois com calma. Pessoal, ó. Aqui nós temos... Cadê a parte masculina? Tá aqui a parte masculina. Estames. Em uma flor, pessoal, você vai ter estame. Estame é a parte masculina da flor. O conjunto de estames de uma flor eu chamo de androceu. Deixa eu botar aqui. Andro, lembra masculino, né? Andro. Androceu. Então, o androceu é o conjunto de estames. É a parte masculina da flor. O estame, né? Ele é formado por um filete, que é essa partezinha fina. Vocês estão vendo aqui. E lá em cima, a antera. Coração aqui em cima, pessoal. Antera, coração na antera. É a antera que produz o grão de pólen. Eu já perguntei isso em prova. Em que parte da flor é produzido o grão de pólen? O grão de pólen é o gametófito masculino. Produz o gameta masculino. Então, o grão de pólen, ele tem que ser produzido, pessoal, na parte masculina da flor. Qual é a parte masculina da flor? O estame. Lá em cimazinho, na antera. Então, na antera, que é a parte do estame, que é a parte masculina da flor, na antera tu vai produzir o grão de pólen, beleza? Agora aqui, ó, parte feminina. Coloquei na atividade de hoje, partezinha feminina da flor. A gente chama de pistilo ou carpelo. Então, pistilo ou carpelo é a parte feminina da flor. O conjunto de pistilos ou de carpelos a gente chama de gineceu, ok? É a parte feminina, gineceu. O gineceu, né, que é o conjunto de pistilos e carpelos, você pegar aqui um carpelo, tá aqui, essa partezinha aqui, ó, parece um vaso. É isso aqui, parece um vaso, essa parte verde. Tu vai ter, ó, aqui em cima,
tu vai ter o estigma aqui em cima. Tu vai ter essa partezinha fina aqui, que parece um pescoço. Essa partezinha fina a gente chama de estilete. E aqui embaixo, adivinha, é onde fica o ovário. É a parte feminina. E lá no ovário tu vai ter o óvulo. Beleza? Beleza. Outra característica das plantas, pessoal, das flores, perdão, é que as flores, elas vão ter sépalas, certo? O que é a sépala? Sépala é aquela partezinha verde que fica aqui embaixo. Parece uma folha, mas não é. São folhas modificadas, na verdade. É a partezinha verde aqui debaixo da flor. Então, essas partezinhas verdes que parecem folhas, a gente chama de sépalas. O conjunto de sépalas forma o cálice. A parte atrativa, né, que chama a atenção, são as pétalas. Normalmente são coloridas. O conjunto de pétalas chama corola, né? Pessoal, o carro Corolla, exatamente, o carro Corolla é uma menção às pétalas de uma flor. Beleza? E você tem ainda aqui, ó, o pedúnculo. O pedúnculo, ele dá suporte à flor. E você tem um receptáculo. O receptáculo, ele recebe os componentes, as peças florais. Ok? Receptáculo, recebe as peças florais. É no receptáculo que tu vai ter as sépalas e as pétalas. Belezinha? E a parte masculina e feminina também. Aqui tu tem uma flor completa de um angiosperma. Pessoal, flor, cuidado, ó. Tu pode ter, presta atenção, tu pode ter uma planta dioica, ou seja, tu pode ter uma planta apenas com flores femininas e outra planta apenas com flores masculinas. Elas são o quê? Sexos separados. Tu tem uma planta com flor masculina e uma planta com flor feminina. Ou tu pode ter na mesma planta flores masculinas e flores femininas. E tu pode ter ainda, pessoal, em uma mesma flor, a parte masculina e feminina. Aí, nesse caso, a gente diz que ela é hermafrodita. Quando uma flor tem a parte masculina e feminina, como nessa que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente diz que ela é hermafrodita. Esse pedúnculo aqui que eu acabei de mostrar para vocês, o pedúnculo, ele sustenta a flor e o receptáculo, ele recebe, ele apara as peças florais. Essas duas estruturas aqui, elas são importantes porque normalmente elas podem originar pseudofrutos. Como assim, professor? Voltando. Se o fruto se originar do ovário, a gente diz que ele é um fruto verdadeiro. Só que em alguns casos, o fruto ele pode se originar do receptáculo ou do pedúnculo. Nesse caso, a gente diz que ele é um pseudofruto. O caju, pessoal, ele se origina do pedúnculo. Ele não se origina do ovário. A maçã se origina do receptáculo. Então, como ela não se origina do ovário, ela é um pseudofruto. Aqui nós temos, ó, pedúnculo. Extremidade que prende a flor ao caule, né? Cabo vai dar sustentação, vai dar suporte. Receptáculo, região dilatada, onde se insere os verticilos florais. Verticilos florais são folhas modificadas. Quem são os verticilos florais? São a pétala, a sépala. Nós temos aqui o cálice, que é o conjunto de sépalas. Corola, que é o conjunto de pétalas. O androceu, que é o conjunto de estames, que é a parte masculina. O gineceu, lembra de ginecologista, né? Que é o médico que cuida de mulheres. O gineceu é o conjunto de carpelos ou pistilos, é a parte feminina. Polinização, no caso das angiospermas, vamos lá, recapitulando. Lá nas gimnospermas, era principalmente pelo vento. A polinização era pelo vento. Aqui nas angiospermas já tem uma diversidade maior. Pode ser pelo vento, né? A polinização chamada de anemofilia. Pode ser por insetos, entomofilia. Pode ser a polinização feita por pássaros, ornitofilia. E pode ser ainda por morcegos, quiropterofilia. Então, tem vários tipos de polinização. Por que, professor, que aqui nas angiospermas a polinização feita por animais é mais importante do que pelo vento? Porque tu tem a flor. A flor atrai os animais, ok?
Aqui é como é formado o grão de pólen, né? Lembrando, o grão de pólen é o gametófito masculino. É formado lá na parte masculina da flor. Parte masculina da flor, voltando. A parte masculina da flor, a gente chama de estame. Tu tem o filete, que é essa partezinha fina, e a antera. É aqui na antera que o grão de pólen é produzido. Olha aqui a antera, ó. A antera. Então é aqui nessa antera que o grão de pólen vai ser produzido. Na antera tu tem estruturas chamadas saco polínicos. Esses sacos polínicos vão ter células chamadas células mães do microesporo. Essas células mães vão sofrer meiose, vão originar 4 células. Essas células vão germinar e vão originar o grão de pólen. Ok? De forma bem resumida é assim. Depois dê uma aprofundada, por favor. Agora que eu queria mostrar uma coisinha para vocês. Ó. Pronto. Aqui, pessoal. A fecundação, ela é dupla nas angiospermas. Por favor, não esqueça disso. Exatamente, viu? O dente de leão é a anemofilia. Na verdade, o dente de leão, ele tem aquele formato justamente para facilitar a dispersão pelo vento, né? Beleza? Olha aqui, pessoal, prestem atenção, por favor. Aqui é o resumo do resumo do resumo. Vamos lá. Quase terminando. Deixa eu ver aqui o horário, vai dar certo. 9h04. Quando for 9h20, a gente termina. Talvez até antes. Pessoal, tá aqui, ó. Começando aqui por essa parte. Essa parte que vocês estão vendo aqui parece um vaso. Isso aqui é o carpelo, ou pistilo. Isso aqui representa a parte feminina, é o gametófito feminino, certo? O gametófito feminino. Lembrando que o gametófito masculino, ele se desloca até o feminino, pode ser através do vento, pode ser através de animais, pode ser através da água, enfim, o gametófito masculino, ele vem, que é o grão de pólen, né? Processo de polinização, ele vem até o feminino. Muito bem. Então, aqui o gametófito masculino, ele pousa aqui nessa estruturazinha aqui do pistilo, chamado estigma. O grão de pólen, existe uma célula que vai produzir o tubo polínico, chamada célula do tubo. Então, o grão de pólen pousou aqui no estigma, produz o tubo polínico. O tubo polínico, pessoal, ele vem aqui até o óvulo. Isso aqui tudo é o ovário. Dentro do ovário, tu tem o óvulo. Então, o tubo polínico ele vai até o óvulo. O grão de pólen, além de ter essa célula do tubo que produz o tubo polínico, o grão de pólen também tem o gameta masculino, que são as células espermáticas. Ó. São duas células espermáticas. Lá nas gimnospermas também eram 2, só que só uma fecundava. Essas 2 células vão descer pelo tubo polínico. Uma célula espermática, que é o gameta masculino, fecunda a osfera lá no óvulo, né? A osfera é o gameta feminino. Fecunda a osfera, surge o embrião, fecundação. Núcleo espermático, célula espermática, mais osfera, fecundação, surge o embrião. Só que a outra célula espermática, o outro gameta masculino, pessoal, ele desce no tubo polínico e ele vai fecundar essa estrutura aqui chamada núcleo polaris. Só que aqui tem um porém. Ó, as células espermáticas, elas são N, elas são haploides. Tem metade dos cromossomos. A osfera também é N. Então, quando as células espermáticas se juntam com a osfera, N mais N, 2N. O embrião é 2N. Beleza, fecundação, morreu. Só que quando é a outra célula espermática, que é um gameta masculino, se fecunda com o núcleo polar, segunda fecundação, esse núcleo polar, pessoal, ele é 2N. Então, tu tem núcleo polar 2N, mais um N das células espermáticas, vai ficar 3N. Então, o resultado dessa fecundação 3N é um tecido que vai servir como reserva nutritiva, chamada endosperma. Tá aqui, ó. O endosperma, ele é 3N, ele é resultado da segunda fecundação das células espermáticas com os núcleos polares.
O embrião, ele é 2N, ele é resultado da fecundação das células espermáticas com a osfera, beleza? O endosperma, pessoal, ele vai nutrir o embrião. Porque não sei se você já reparou em uma planta, a planta, ao nascer, ela não é verde, né? Plantinha pequenininha, uma planta jovem, ela não é verde, ela não faz fotossíntese. Se a planta jovem não faz fotossíntese, como é que ela consegue se manter? Por causa da sua reserva, por causa desse endosperma aqui, ó. Esse tecido de reserva. Então, o endosperma, ele nutre o embrião lá nos primeiros dias de vida. A plantinha, tranquilo? Até que ela consiga fazer fotossíntese. Beleza? Muito bem. Então, aqui o embrião, junto com o endosperma, vai formar a semente. A semente, dependendo da situação. O que é que eu tenho na semente? Na semente eu vou ter o embrião, eu vou ter o endosperma, que é a reserva alimentar, e eu vou ter também cotilédones. Cotilédones também são substâncias nutritivas de reserva, beleza? Muito bem. Aqui tu tem um fruto, ó. As camadas de um fruto. A camada mais externa, epicarpo, a camada do meio, mesocarpo, e a camada mais interna, endocarpo. Aqui está próximo da semente. O conjunto dessas três camadas, né, epicarpo, mesocarpo e endocarpo, forma o pericarpo. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, não. Então, lembrando, a semente, depois da fecundação, forma a semente, estimula-se a produção de alcina. A alcina faz com que as paredes do ovário se desenvolvam, né, cresçam, e, consequentemente, o ovário se transforma em fruto. Aqui tu tem os tipos de polinização. Pronto. Pessoal, importantíssimo esse slide. Acho que é um dos últimos. Importantíssimo. As angiospermas, guarde aí, por favor. As angiospermas têm dois grupos. Tu tem as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. As monocotiledôneas, evidentemente, são diferentes da eudicotiledôneas. Você tem que saber diferenciar. Tem que saber diferenciar. Aí aqui eu coloquei as características que diferenciam esses dois grupos, ó. Vamos lá. Olha que legal. Agora, pessoal, quando você olhar para uma planta, qualquer planta, tu vai saber se ela é mono ou eudicotiledônea. Vamos lá, começando. As monocotiledôneas. O exemplo mais famoso é o milho. Tem também o arroz, o trigo, a bananeira, cebolinha, capim, grama, cana-de-açúcar, o alho, o bambu, a aveia, enfim, palmeiras, abacaxi. Mas o principal representante das monocotiledôneas é o milho. Pessoal, monocotiledôneas, nas sementes, se tu pegar a semente de uma monocotiledônea, só vai ter um cotilédone. Só tem uma bandinha. Só uma. Pega o milho é só a semente, né? Só um cotilédone. Já nas eudicotiledôneas, o principal representante é o feijão, mas também tem a soja, ervilha, roseira, limão, laranjeira, mamão, café, o abacate, enfim. Vamos pegar aqui o feijão. O feijão, se tu morder o feijão, tu vai ver que o feijão tem duas bandinhas. Aquelas duas bandas do feijão são os dois cotilédones. Então, vamos lá. Monocotiledônea, a semente só tem um cotilédone. Milho, exemplo. Eudicotiledôneas, a semente vai ter dois cotilédones, duas bandas. Exemplo, feijão. Outra diferença é na raiz. Dá para você saber se a planta é mono ou eudicotiledônea através da raiz. As monocotiledôneas, elas vão ter raiz fasciculadas, no formato de cabeleira. Todas as raízes vão ter a mesma espessura. Tu não tem uma raiz mais desenvolvida. Todas elas têm a mesma espessura no formato de cabeleira, como se fosse cabelo. Tranquilo? A raiz do milho é desse jeito. Se tu pegar a raiz do milho, todas elas têm a mesma espessura. Já nas eudicotiledôneas, no caso do feijão, tu vai ter uma raiz mais desenvolvida. A gente chama essa raiz de raiz axial ou pivotante. Outra diferença, no caule. Se tu pegar o caule de uma monocotiledônea, o xilema e o floema ele vai estar difuso. Ele vai estar espalhado aqui, misturado. O xilema e o floema, eles são difusos aqui no caule. Já nas eudicotiledôneas, tu vai ter na parte mais externa o floema
e na parte mais interna o xilema, ou seja, já é mais organizado, ele não é difuso. Agora, a principal característica que dá para você classificar uma mono de uma eudicotiledônia é a folha. É só olhar para a folha, pessoal. Morreu. Olha para a folha, você já sabe. Ó, se a folha tiver nervuras paralelas, professor, folha tem nervura? Tem. As nervuras da folha, pessoal, são os vasos condutores da folha, né? O xilema e o floema. Tá? A gente consegue ver as nervuras da folha. Se elas forem paralelas, ó, todas paralelas às nervuras, como é o caso do milho, da cana-de-açúcar, se elas forem paralelas, é uma monocotiledônia. Agora, se tu tiver nervura desse formato aqui, que é a maioria, né? A maioria das folhas que a gente vê, as nervuras são desse jeito, ó, parece uma pena. Nervuras em formato de reide, ou que a gente pode chamar também de peninérvia. Nesse caso, é uma eudicotiledônia. E, por fim, a flor. Monocotiledônia, as flores, elas vão ter 3 pétalas. Elas vão ser trímeras. O que é uma flor trímera? Aqui tem 3 pétalas ou múltiplos de 3. Né? Múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, enfim. Já nas eudicotiledôneas, as flores elas vão ter 4 pétalas ou 5 pétalas. Então, elas são tetrâmeras ou pentâmeras. Ou múltiplos, né? Tu pode ter uma flor com 8, uma flor com 12, uma flor com 16, uma flor com 20. Beleza? E a última parte da nossa aula é você saber o que é um fruto, pseudofruto e partenocárpio. Ok? Fruto, pseudofruto, partenocárpio. Vamos lá, pessoal. Olha aqui essa imagem. Aqui, ó, eu tenho caju e maçã. Pseudofruto. Pessoal, lembrando, em botânica não existe a palavra fruta, viu? Em botânica não existe a palavra fruta. Em botânica a gente usa a palavra fruto. Ok? Fruto. Mas no nosso cotidiano a gente acaba utilizando a palavra fruta. Mas o correto é fruto. Então vamos lá. Lembrando que para ser fruto verdadeiro tem que se originar do ovário da flor. Só é fruto verdadeiro se originar do ovário da flor. Se se originar de outra parte da flor, como o receptáculo e o pedúnculo, aí é pseudofruto. É o caso do caju e da maçã. São pseudofrutos. Agora nós temos aqui, ó, o abacaxi. Pessoal, o abacaxi é um exemplo de frutos múltiplos. Frutos múltiplos. Aqui são vários frutos, eles se fundem e formam o abacaxi. Então, o abacaxi, na verdade, são vários frutos. O abacaxi, a gente chama de infrutescência. Infrutescência. Professor, que diabo de nome é esse? Vamos lá, explicando. Existe em botânica uma coisinha chamada inflorescência. Inflorescência é quando tu tem várias flores reunidas. No caso do abacaxi, essas várias flores, elas podem originar vários frutos. Eles se fundem. Ok? Então, é uma infrutescência. Infrutescência é quando tu tem vários frutos se originando de uma inflorescência. Eles se fundiram, então aqui é um caso de fruto múltiplo. Este rapazinho aqui, o morango, né? O morango, pessoal, ele é um tipo de fruto agregado. Depois dê uma olhadinha na aula novamente, viu? Fruto agregado. Por quê? Vocês estão vendo essas sementezinhas aqui? Esses pinguinhos aqui? Esses pontinhos? Pessoal, na verdade, não é semente. Cada pontinho desse aqui é um fruto. Então, o morango, olha a quantidade de frutos. Professor, então por que o fruto não pode ser considerado um fruto múltiplo igual ao abacaxi? Porque que os frutos eles não estão fundidos. Os frutos aqui não estão fundidos, eles estão separados. Pessoal, e essa partezinha vermelhinha comestível, o que é isso aí? Isso aí, pessoal, se origina do receptáculo floral. Então, essa parte vermelha é um pseudofruto. A parte vermelha é um pseudofruto e o fruto verdadeiro são esses pontinhos que vocês estão vendo aí. Então, aqui é um exemplo de fruto agregado ou de pseudofruto. Beleza? Partenocárpio é o caso da banana. Pessoal, banana, todo mundo já comeu banana, com certeza, né? Quando você come banana, você já deve ter visto que dentro
né? Mordeu a banana, tem uns pontinhos pretos. Tá aqui, ó. Não tava vendo. Tá aqui, ó. Tem uns pontinhos pretos na banana. Você sabe o que é esse pontinho preto? Esses pontinhos pretos, pessoal, são óvulos. Acredita? Égua, professor, eu tô comendo óvulo da bananeira. É óvulo. Óvulos não fecundados. Como assim? O que acontece? Lembra que eu falei que para formar o fruto, normalmente primeiro tem que ocorrer a fecundação. Então ocorre a fecundação, aí a parede do ovário ela se desenvolve e forma o fruto. Então primeiro tem a fecundação, depois forma o fruto. Muito bem. No caso da banana, pessoal, a banana ela se desenvolve antes da fecundação. Então não tem fecundação. Então esses pontinhos pretos são óvulos não fecundados. Então nesse caso tu tem um fenômeno chamado partenocárpia, ok? Então frutos partenocárpios são frutos que se originaram sem que tenha ocorrido a fecundação. É o caso da banana. Ó, é um caso especial, é a banana, que não tem a semente visível, pois é um fruto obtido sem que o óvulo seja fecundado. Aí esse fenômeno denomina-se partenocarpia. Beleza? Aqui mais uma vez, né, os exemplos de, ó, infrutescência. Resultou de uma inflorescência, né? Várias flores originaram vários frutos, esses frutos se fundiram, originou aí o abacaxi, que é um fruto múltiplo. Mesma coisa que o morango. O morango tem lá uma inflorescência, várias flores. Essas flores, todas elas foram fecundadas, originaram vários frutos. Então, tu vai ter aqui um fruto agregado, porque os frutos, eles não se fundem. Beleza? Além disso, tu tem também aí um pseudofruto. Essa partezinha comestível é um pseudofruto, ó. A parte comestível vem do receptáculo floral. E acabou. Agora, pessoal, vou só aqui parar a gravação.